E o Sucessos da Cidade. Na Cidade FM, você ouve Jornal Hora H. Você faz aniversário nessa semana? Participe da promoção Aniversariante da Semana Cidade FM. E para comemorar o seu aniversário em grande estilo, você poderá faturar rodízio de carnes para o aniversariante mais 3 acompanhantes na Churrascaria Bife de Tira. E é claro, um delicioso bolo de 2 quilos da Ana Formiga. Inscreva-se já. Ligue para a Cidade FM no 4022-6883 ou mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp 11986630097 com a palavra aniversariante, mais nome completo, bairro e data do seu aniversário. Depois é só torcer e comemorar. Aniversariante da Semana Cidade FM. Apoio Ana Formiga Bolos e Doces. Um exagero de sabores. Churrascaria Bife de Tira. No seu aniversário, o almoço ou jantar é por nossa conta. Mais uma da Cidade. Você já tem plano de saúde? Apresentamos a OC Saúde Itu Clínicas. Os melhores planos para você garantir a tranquilidade e a segurança que sua família merece. Invista em você. Invista em quem você mais ama. Tenha o AOC Saúde Itu Clínicas hoje mesmo. Informe-se 40230781. Afinal, o que pode ser mais valioso do que a nossa saúde? AOC Saúde Itu Clínicas. Você conhece, você pode confiar. Floriano Peixoto, 1449, no Centro de Itu. Fone 40230781. Veículos Hyundai 2022 com ofertas incríveis, só na Caoa. HB20 Sense por R$ 64.390 à vista e Creta Action automático por R$ 99.290 à vista. Ambos com taxa de 0,85% ao mês. Entrada e saldo em 24 vezes ou primeira parcela para fevereiro de 2022. Ou ainda 100% da tabela FIP na compra do seu usado. Conheça também o Creta Nova Geração 2022. Acesse caoa.com.br/ofertas ou ligue para HMB Caoa Itu 40229777 e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br/Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer. Em Porto Feliz, todo mundo ouve a cidade. Cidade! Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Amiga, você viu esse arranhão no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tenha o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. ZYD 954, Rádio Cidade FM 104,7, Itu, São Paulo. Cidade.
ligada em você. Rádio Cidade FM 104,7, sempre ligada em você. Hoje, segunda-feira, 27 de setembro de 2021, Primavera Brasileira, 18 horas e 2 minutos. Aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba, a temperatura está na marca dos 29 graus. Na Cidade FM, agora é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora, Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto. Em reportagem à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro diz que a chance de golpe é zero. Fusão partidária entre PSL e Democrata pode criar na maior bancada da Câmara dos Deputados. Itu não registra óbitos por Covid há 17 dias. Hoje, o Hora H entrevista o prefeito de Itu, Guilherme Gazola, que já chegou aqui. Boa noite. É o primeiro a chegar. Não, primeiro não. Primeiro chegaram os donos, os master do programa aqui, Heraldo e César. Boa noite a todos, obrigado pela recepção e é sempre um prazer estar aqui no Hora H. Lombadas em Sorocaba causam reclamações. Daqui a pouquinho você fica sabendo mais aqui no Jornal Hora H. Um carro numa concessionária cai do segundo andar e deixa 3 pessoas feridas. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora H. Pílula antiviral contra a Covid-19 pode ser a saída para o retorno à vida normal. O jornal Periscópio circula antecipadamente nesta terça-feira. Confira os destaques. E no esporte, 8 equipes irão brigar por 4 vagas na Série B do ano que vem. É o quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. E ainda, o Ituano Basquete vence mais uma e lidera o Campeonato Paulista. Os detalhes daqui a pouco no Jornal Hora H. Jornal Hora H. 18 horas 4 minutos, muito boa noite para você, onde quer que você esteja. O programa é interplanetário. Alguém deu risada em casa? Mas é verdade. Hoje, com o advento da internet, você pega em qualquer lugar o seu rádio. Mas a gente tem aqui o facebook.com/Rádio Cidade de Itu. Você tem o nosso WhatsApp. Hoje o prefeito Guilherme Gazola vai estar com a gente, é o 986630097. Você tem também o www.radiocidadedeitu.com.br em qualquer lugar do planeta. E também, claro, você tem o radinho da sua casa, aí no seu carro, que é o 104,7, que é o 104,7 da FM Cidade de Itu. Muito obrigado pela sua audiência, muito boa noite, estamos iniciando o Jornal Hora H, Voz da Notícia. É o número 151, edição de 151. Participe, grave sua mensagem, porque o prefeito, como eu disse agora há pouco, está aqui, né, já cumprimentou o pessoal e você pode perguntar o que você quiser para ele que ele deve responder. 986630097, 986630097. Boa noite, César Calisto. Boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite, prefeito Guilherme, boa noite, meu amigo, minha amiga, todos ligados a partir de agora no nosso Jornal Hora H. Estradas. Quem circula agora pela rodovia Anhanguera vai encontrar tráfego congestionado na pista expressa no sentido interior capital entre os quilômetros 125 e 124 na região de Americana. Ainda na rodovia Anhanguera, também no sentido interior capital, tráfego interrompido em Cajamar, na pista expressa devido a obras no local. A alternativa de retorno está no quilômetro 30. Já quem circula nos dois sentidos da rodovia Castelo Branco, entre Itu e Sorocaba, não enfrenta congestionamento neste momento. Tráfego intenso, porém sem problemas nas rodovias Convenção e Convenção Republicana que ligam Itu à vizinha cidade de Salto.
Trânsito. 18 horas 7 minutos, horário de trânsito muito intenso para quem sai da Praça Duque de Caxias, região ali do quartel do Exército Brasileiro, e sobe em direção à passagem pela rua Floriano Peixoto, através da rua Domingos Fernandes. Rua Floriano Peixoto tem trânsito intenso, pelo menos até o cruzamento com a rua Madre Maria Teodora. Trecho de mau caminho também com trânsito moroso na descida, um trecho só, um quarteirão da rua 7 de Abril, a partir da Praça Padre Miguel. Subida também da rua dos Andradas e na sequência na rua do Patrocínio, com trechos de morosidades em direção à Vila Nova e ao Rancho Grande nesse momento. 18 horas e 7 minutos, a primeira meia hora do jornal Hora H é um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Tu. Árvore, entre que a casa é sua. Giro de notícias. Não esqueça que pelo WhatsApp 986630097 você pode mandar o seu recadinho pra gente. É o caso desse recadinho que chega agora para todos nós. Boa noite, Rádio Cidade. Boa noite, Jornal Hora H. Márcio Caminhoca aqui, Jardim Aeroporto, Japauto Funilaria aqui, ó. Sempre em sintonia em 104.7. Obrigado. Vamos que vamos. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim Coronavírus Itu de número 384. Desde o último boletim divulgado na última sexta-feira, 24 casos de coronavírus foram confirmados e 20 casos de cura foram comunicados. O número de casos ativos, que é o número total de casos confirmados, menos o número de casos de cura e de óbitos, é de 41. 2 pacientes aqui em Itu aguardam o resultado de exame. A cidade totaliza 534 óbitos por Covid e não registra novas mortes há 17 dias. Temos 2 pacientes internados e 4 em UTI. O número de leitos ocupados permanece o mesmo em relação ao boletim divulgado na sexta-feira. Taxa de ocupação de leitos, César. Vamos lá, o Hospital Santa Casa, apenas lá na Santa Casa é que há ocupação de casos de Covid. A enfermaria tem 20% ocupada e a UTI 40%. Até o momento, em Itu, 141.734 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. 91.851 receberam a segunda dose, 1.149 receberam a terceira dose e 5.159 receberam dose única da vacina na cidade. Prefeito Guilherme Gasolo, temos dose suficiente? Como é que está a situação da vacina em Itu? Bom, ela continua em tranquilidade, uma adesão importante. O povo brasileiro, de forma geral, o ituano também, foi muito apaixonado pela ciência quando aceitou isso tudo. E nós não podemos negar lá atrás que esses números que vocês passaram chegaram a ser horrorosos. Ver hoje 40 casos em andamento, chegamos a ter 200, 1.400, mais de 500 e poucas mortes. Então a adesão à vacina, que foi o grande resultado de tudo isso, a vacina que cura, ela trouxe uma situação que parecia quase impossível um ano atrás. E isso nos dá um alento muito grande. As vacinas existem, eu sempre digo o seguinte, as vacinas existem e chegam apesar do governo federal. Hoje é essa a colocação que a gente faz. Apesar de tudo de errado que foi feito, apesar de tudo que se negou a vacina, apesar de tudo, ela acaba chegando. O brasileiro, ele não desiste nunca, o ituano muito menos e o paulista menos ainda. Então, apesar do governo federal, nós temos vacina, assim estamos fazendo. Acabei de sair da prefeitura, uma fila bacana lá, pessoal indo fazer segunda dose, repescagem. Esse é o caminho da cura é o caminho da vacina. Prefeito, qual é a perspectiva ainda neste ano de todos os grupos receberem a segunda dose e estarem, pelo menos este ano, com a vacinação completa? Eu acho que a expectativa é total nesse sentido, até o contrário. Nós esperamos chegar no final do ano já com as doses de reforço, né? Que podem ser de qualquer outra vacina, por isso que ela chama reforço e não terceira dose. Então você pode ter tomado Coronavac e pode fazer uma Pfizer, uma AstraZeneca de reforço depois. Mas a expectativa é que todos em Itu tenham sido vacinados até o final do ano, até antes disso, né? Nós já temos uma redução drástica já desses números. 18 horas 11 minutos, você está ligado aqui no Jornal Hora H, a voz
Voz da Notícia em 104,7 da sua Rádio Cidade FM de Itu. Mandar um abraço aqui ligados no Facebook, o Márcio Lima, o Edmilson, o JSP Souza, diz que todas as noites está assistindo, a Rosana Tavares, o pessoal da Japauto Funilaria já deixou o recado, o Fernando Boff, mandando um grande abraço inclusive ao prefeito Guilherme, todos ligados aqui pelo Facebook, mas também por todos os canais da Rádio Cidade. E a notícia não para. Com a finalidade de verificar balanças utilizadas no comércio em 15 regiões do estado de São Paulo, o IPEM realizou a Operação Mercadão entre os dias 15 e 16 de setembro em atacadões, supermercados e hipermercados da região. Na região metropolitana de Sorocaba, o Instituto de Pesos e Medidas encontrou inconformidades em estabelecimentos localizados em Sorocaba, Itapetininga e também em Itu. Especificamente aqui em Itu, a fiscalização ocorreu no hipermercado Carrefour, na Avenida Otaviano Pereira Mendes, na marginal da cidade, onde 16 balanças foram aprovadas e 2 não. Os estabelecimentos autuados têm 10 dias para apresentar defesa. As multas podem variar de R$100 a R$1,5 milhão. O Carrefour não comentou a questão. Segundo o IPEM, toda balança precisa conter selo indicado com a última verificação da fiscalização, que tem validade de 1 ano, e os equipamentos precisam ter selo de lacre, aquele lacre, e placa de patrimônio do Inmetro. Se o ouvinte ou que estiver nos acompanhando, o telespectador pelo Facebook do Jornal Hora H, desconfiar de uma balança, de algum problema de mercadoria em venda em qualquer atividade comercial, pode denunciar no serviço de ouvidoria do IPEM, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, através do telefone 0800 013 0522. 18h13 em Sorocaba, as lombadas têm sido motivo de reclamações. As informações são do repórter Hora H, Carlinhos Caju. Boa noite, Heraldo. Boa noite, César. Boa noite a você, ouvinte do Jornal Hora H. E o desrespeito aos limites de velocidade é um problema recorrente em Sorocaba e tem levado as autoridades de trânsito a implantar cada vez mais dispositivos para obrigar os motoristas a tirar o pé do acelerador em alguns trechos e, assim, evitar acidentes. Segundo a Prefeitura, foram implantadas 96 novas lombadas apenas nos primeiros 9 meses de 2021. Essa forma de coibir os abusos, no entanto, divide as opiniões de pedestres e motoristas aqui na cidade. A Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Estratégico informou que a implantação de lombada é avaliada individualmente por técnicos da pasta, seguindo os critérios do Código Brasileiro de Trânsito e do Conselho Nacional de Trânsito. Ainda de acordo com a pasta, o custo médio de instalação de cada lombada é de aproximadamente R$ 3.600. Nas redes sociais, o excesso de lombadas também é alvo de polêmicas. Algumas pessoas criticam o travamento do trânsito e apontam problemas, como o aumento do consumo de combustíveis, desgaste de amortecedores, entre outros. Outros, no entanto, defendem o sistema de controle de velocidade, justificando que quem respeita a legislação de trânsito e dirige corretamente não enfrenta dificuldades nem gasta mais. E você aí, César, você, Heraldo, preferem lombadas ou radares? Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal Hora H. Eu prefiro lombada, e você? Ainda lombada. E o prefeito? Mas o prefeito prefere conscientização, que falta para a sociedade. Na verdade, as duas são péssimas e seriam desnecessárias se nós tivéssemos um pessoal que pensa no outro, no coletivo. Mas as duas são ruins. É um processo que tende a ser educativo, né? Sim, exatamente. Mas o que o prefeito fala é pura verdade, né? Seria desnecessário se as pessoas... Porque é uma sacanagem também você andar na sua posição, andar correto, andar certo e ter o seu carro passar numa lombada. Quer dizer, você acaba sendo punido pelo erro dos outros. Talvez o radar nesse ponto seja mais democrático, porque ele só vai punir aquele que fizer a coisa errada. A lombada não, é todo mundo, né, que vai passar por ela. Sei lá, é uma discussão, ouve a galinha, né? 18h16, em reportagem de capa dessa semana da revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro, em virtude das últimas manifestações de apoio ao seu governo, principalmente depois das manifestações pelo país no último dia 7 de setembro, disse, entre aspas,
a chance de golpe é zero. Mais uma vez, o chefe da nação, acusado de mortes por Covid no país, afirmou à revista Veja que não errou em nada. Aspas para o presidente: fui muito criticado quando falei que ficar trancado em casa não era a solução. Eu falava que haveria desemprego e foi o que aconteceu. Outra consequência disso é a inflação. Novamente, Jair Bolsonaro defendeu o tratamento precoce contra o Covid. Ele diz: continuo defendendo a cloroquina. Eu mesmo tomei quando fui infectado e fiquei bom. A hidroxicloroquina nunca matou ninguém, disse Jair Bolsonaro. Sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, o chefe da nação disse que não pensa em substituí-lo e exagerou na explicação. César. Vamos supor que mande embora Paulo Guedes. Vou colocar quem lá? Teria que colocar alguém da linha contrária dele. Por que não, se não seria trocar 6 por meia dúzia? Pois é, e nas 6 páginas de entrevista à revista Veja dessa semana, Bolsonaro respondeu os questionamentos sem grandes mudanças em relação às suas últimas afirmações. Entre as respostas perguntadas se é 100% candidato à reeleição, o presidente foi enfático. Se não for crime eleitoral, eu respondo: pretendo disputar. Sua opinião sobre essa entrevista à revista Veja? A gente pegou partes aqui, são 6 páginas, César. Olha, eu digo que é mais do mesmo, né? O mesmo Jair Bolsonaro, que hoje é uma coisa, amanhã outra, mas que no fundo é sempre a mesma figura polêmica, e as palavras do presidente confirmam isso. Tem um detalhe aqui, prefeito Guilherme Gazola, quando ele fala assim, trocar o Paulo Guedes é a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia, não é rebaixar um ministro? Eu acho que é mais grave do que isso, né? O presidente parece que não tem nenhum compromisso com a lógica, com a verdade. Vai chegando um ponto que você vai ficando exaurido, cansado de ver uma pessoa tão descompromissada com o país como é o nosso presidente. Eu acho que nós nunca tivemos um presidente tão ruim em todo o período, não é nem de república, em todo o período de 1500, do descobrimento, nem as capitanias hereditárias tiveram uma pessoa tão incapaz de governar como esse sujeito. Os bolsonaristas não concordam com o prefeito. 18 César. Bom, até para valer um próximo comentário, sem apoio nenhum ao presidente Jair Bolsonaro, está nascendo uma fusão partidária entre o PSL, que elegeu o Bolsonaro, e o Democratas, que tem em seus integrantes no governo os ministros Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina. O comando da nova fusão partidária deverá ter ACM Neto, que é o Antônio Carlos Magalhães Neto, atual presidente do DEM, como secretário-geral, e o principal cacique do PSL, Luciano Bivar, como presidente da nova junção entre os dois partidos políticos. Caso se concretize, a nova composição partidária terá a maior bancada federal com 81 deputados, um fundo partidário poderoso e invejável, tempo de televisão também, que é referente ao número de cadeiras no Congresso Nacional. Prefeito Guilherme Gazola, PSL e DEM juntos, 81 deputados. É uma força, uma potência aí. Eu ouvi nesse final de semana até de fontes bem importantes e fortes dentro do Palácio do Governo, que seria o caminho do Alckmin, por exemplo. Talvez o Alckmin vá para esse novo partido, o que pode dar um tempo de televisão e uma força pelo fundo eleitoral muito significativa para o ex-governador. Isso vai impactar bastante, sim. Eu acho que vai mexer com o cenário político. César. Eu acho que o Geraldo Alckmin, como o Guilherme bem colocou, está procurando esse espaço e já está articulando aí com o França, com o Márcio França, e também com o MDB, que é uma grande frente aqui no estado de São Paulo. Se o Rodrigo Garcia, que saiu do Democratas, né, deixou o Democratas avulso, também entrar nesse processo, fica muito difícil o Alckmin não ter uma brilhante campanha eleitoral e talvez com grande sucesso, né, Guilherme? Mas eu tenho uma coisa que eu fico muito tranquilo e sempre deixei claro e externei minhas posições. O estado de São Paulo vai ter 2 candidatos a governador de extrema competência e seriedade, que é o próprio Geraldo Alckmin, que fez um governo republicano, um governo sério. Eu tive a honra de ser prefeito enquanto ele governador, e o Rodrigo Garcia, que tem se destacado na posição
conciliadora, um bom administrador público. Ponderado, né? Ponderado. O Estado de São Paulo é privilegiado, graças a Deus. Tem que optar entre os dois é uma coisa muito boa, diferente de quando a gente tem que ficar entre Lula e Bolsonaro. Ele não sabe se corre ou se sai de cima. Agora, entre Rodrigo Garcia e Geraldo Alckmin, tá fácil. Os dois são bons. 18h21, você acompanha agora as informações do tempo. Nós convidamos o Celso Vernizzi, que traz a previsão do tempo com a credibilidade de pai para filho. Agora, Celso Vernizzi. O homem do tempo. Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calixto. Boa noite a você, amigo do Hora H. Tempo de muito calor em Itu e todo o interior paulista. Temperaturas bateram 38 graus no norte do estado, no oeste também, 35 graus na região central, 32 a 34 entre Campinas, Itu, Sorocaba, todas as cidades próximas, 30 graus na capital. Temperaturas elevadas, clima abafado amanhã em todo o estado de São Paulo, temperaturas sobem bastante e no final da tarde e à noite a possibilidade de chuva. Tem trovoadas no momento e até formação de chuva isolada atingindo Sorocaba e localidades próximas. Pode chegar também a Itu, mas são pancadas rápidas, isoladas, pode ter até algum acumulado significativo, mas momentâneo, não resolve quase em nada, aliás, em nada, a secura que está no solo e que está precisando tanto de chuva. Chuva que, aliás, poderá acontecer esta semana com maior facilidade. Eu disse a semana passada que os modelos meteorológicos indicavam a mudança do tempo a partir de quarta a quinta-feira, e a tendência é essa, pois uma nova frente fria vai chegar pelos lados do litoral, mas também vai se somar a áreas de instabilidades que estão se formando lentamente entre o norte do país, a região da Amazônia, e o sudeste, com a nebulosidade e a umidade aumentando durante as tardes e o calor que está fazendo e a frente fria chegando, haverá o contraste necessário e suficiente para a ocorrência de chuva, chuva que poderá ser mais constante e contínua no fim de semana, e isso dará alguns dias de refresco ao lençol freático que está sofrendo tanto. Lençol freático mais umedecido, vai crescendo o lençol freático, vai crescendo também a água no manancial. A situação do tempo, portanto, amanhã não muda, apenas a possibilidade de chuvas isoladas à tarde e no começo da noite, como está acontecendo agora em algumas regiões, como a de Sorocaba, por exemplo. Temperaturas elevadas, clima abafado, tempo mudando de quarta para frente. Grande abraço a você, amigo do Fala Cidade. Grande abraço também a vocês, Heraldo e César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi. Obrigado, Celso. Tivemos uma forte chuva esse final de semana aí. Talvez não foi o suficiente para a gente resolver o problema da água, mas foi só uma chuvinha que foi até interessante. 16 milímetros. 16 milímetros. É uma chuva boa, sem dúvida. Chuva boa. Mas antes da chuva e depois da chuva, você já foi visitar o apartamento decorado do Gran Clube Itu? Se não foi, chegou a hora, não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Você imagina, você tem uma renda na sua casa, 4 pessoas. Se você são 2 pessoas, ao casar. Se é o caso da Grazi, por exemplo, que quer morar sozinha, mas depois ela desiste e tal, é a chance. A sua renda é de R$2.000. O momento é agora para você comprar o apartamento dos seus sonhos. Além disso, a Árvore te dá 3 meses de graça. Vai pagar para você, tá bom? Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu, com todos os apartamentos que tem sacada, com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em outros empreendimentos da cidade. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Itu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão, não tem hora para fechar não. É depois das 19, 20 horas, ali na subida da Avenida Doutor Emelino Maffei, 160, em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o apartamento dos seus sonhos. Não perca essa oportunidade. Árvore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H.
Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Amiga, você viu esse arranhão no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. No Rancho Grande, a rádio é cidade. Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente, a qualquer hora do dia, para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br/Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer. Veículos Hyundai 2022 com ofertas incríveis, só na Caoa. HB20 Sense por R$ 64.390 à vista e Creta Action automático por R$ 99.290 à vista. Ambos com taxa de 0,85% ao mês. Entrada e saldo em 24 vezes ou primeira parcela para fevereiro de 2022. Ou ainda, 100% da tabela FIP na compra do seu usado. Conheça também o Creta Nova Geração 2022. Acesse caoa.com.br/ofertas ou ligue para HMB Caoa Itu 4022-9777 e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O trem republicano chegou em nossas cidades e com ele uma novidade de dar água na boca. É um novo restaurante Stacione Salto. Situado na estação ferroviária de Salto, o Stacione tem o melhor da gastronomia local, culinária italiana e muito mais. Aberto de terça a domingo a partir do meio-dia. Stacione Salto, Praça Álvaro Guião, na estação ferroviária. Reservas pelo 93455-1122. Na Cidade FM você ouve Raízes da Cidade e a verdadeira música sertaneja. Todos os dias, às 5 da manhã. Cidade. 18h29, excepcionalmente amanhã, tem Periscópio nas bancas e o editor-chefe do jornal, André Roedel, traz os destaques direto da redação. No Hora H, direto da redação, Jornal Periscópio, com André Roedel. Boa noite a todos os ouvintes Hora H. Excepcionalmente amanhã, haverá edição do Jornal Periscópio nas bancas, trazendo as principais notícias para você ficar bem informado. Confira os destaques. Campanha Nacional de Multivacinação tem início em outubro nos postos de Itu. A ação, que ocorre nas 14 UBS da cidade, visa atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Secretaria Municipal de Educação estará com inscrições abertas entre os dias 4 e 8 de outubro para as escolas municipais em tempo integral. Paróquia São Cristóvão e comunidade celebram Santa Terezinha do Menino Jesus. Tríduo tem início terça-feira e festividade segue até o próximo dia 3 de outubro. Processos de suspensão de direção por excesso de pontos são anulados em São Paulo. Cancelamento inclui os motoristas que têm mais de 20 pontos na CNH e que não se enquadram no que estipula o novo Código de Trânsito. Na Castelo Branco, Polícia Militar Rodoviária faz a apreensão de réplicas de armas de fogo. Ituano terá Paysandu, Botafogo da Paraíba e Criciúma no quadrangular decisivo da Série C. E mais, Ituano Basquete vence a 4ª partida em 4 jogos pelo Paulista. Isso e muito mais o leitor confere no JP nesta terça-feira, nas principais bancas de Itu. Não perca. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H.
18 horas e 30 minutos, você está aqui no Jornal Hora H, Voz da Notícia. Às vezes não dá certo, né? E olha que a gente está um do lado do outro, que imagina se estivesse longe. Primeira meia hora do Jornal Hora H foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árbore, entre que a casa é sua. Entrevista. E vamos começar a entrevista novamente, já está desde o início, mas agora para valer de verdade mesmo, o Jornal Hora H. E aqui quem manda é você, ouvinte do Jornal Hora H, que ligou para o 986630097. Vou repetir que 986630097. Já temos uma pergunta então ao prefeito Guilherme Gazola. Oi, boa noite. É Isabel Hashimoto, tudo bem? Queria fazer uma pergunta para o prefeito. Que tipo de planejamento é feito para se construir um mercado? Tipo aquele atacadão que está sendo construído ali na Caetano Ruggieri, em frente à borracharia, em frente ao Lava Rápido. Tem borracharia ali? Na Caetano Ruggieri. Deve ser acho que é o Rondon Supermercado. É o Rondon. Na verdade, o que se faz é realmente um estudo de trânsito e de tráfego, com certeza. E natural que você imagina quando você adensa um comércio desse volume, você tem um acréscimo de veículos nessa região. O que a gente não pode é segurar o progresso em razão desse fato, mas é feito sim um estudo de tráfego, um estudo de trânsito muito bem feito, como foi o Rodão, como vai ser o Pague Menos amanhã, como foi o São Vicente. Então, para não dizer que está falando de um ou de outro, estão dando os 3 nomes aqui, tem tantos outros importantes, mas é feito sim um estudo. Mas claro. Eu vou aproveitar, prefeito Guilherme Gazola, eu acho que eu vi ou na internet ou no jornal Periscópio desse final de semana, as pessoas reclamando também, porque muita gente faz caminhada, anda de bicicleta, enfim, nos domingos pela manhã, ali na Galileu Bicudo, e a preocupação agora é com o Pague Menos. Mas tem acesso ali? Ali tem na verdade uma rua, se a gente passar ali pelo lado, que inclusive foi asfaltada. Ela tem o que a gente chama de redutor, né? Tem uns metros de redução para você entrar para o supermercado. O que talvez aconteça é que nos próximos 2 domingos, uma das pistas da Galileu, que é dupla, fique liberada para o supermercado, mas por uma questão de logística, chegada de mercadoria, isso faz parte do desenvolvimento da cidade, mas eu acho que tu só vai ganhar com aquilo, e essa rua, ela garante esse trânsito fluindo normalmente. Aliás, prefeito, você esteve lá essa semana, né? Foi a apresentação lá para a diretoria, para a prefeitura, enfim. Tem estacionamento grande lá? Pelo que me passaram, estou passando a informação recebida, são mais de 330, 320 lugares específicos para carros. É muito bom, né? Agora, prefeito Guilherme, um momento muito interessante, eu acho que reflete até a expectativa da economia, porque o empresário, ele certamente não faz um investimento sem ter estudos de impacto econômico, da perspectiva futura. Você citou o Pague Menos, tem um outro atacadista que está em vias de instalação. Aqui na Marginal de Tuna, Caetano. Outro mercado, sim. Caetano. Sabemos que ali próximo a Pão de Açúcar também há Oba. Então, são empreendimentos de grande monta, né? Que vão trazer emprego e trazem essa boa perspectiva, né? E é engraçado até, né? Eu até entendo, você fez a pergunta, até bom relembrar, assim, nós não queremos supermercado, nós queremos empresa. Supermercado só vem quando tem renda. Então, nem sempre a renda da sociedade é tão visível assim. Você tem uma sociedade que presta serviços, uma sociedade que trabalha na sua microempresa, que é o grande volume de empregos, é isso. Não estamos abrindo mão. O Distrito Industrial daqui a pouco tá funcionando aí. Mas os supermercados vindo é um excelente indicativo que nós estamos numa cidade que tem volume de renda. Só esse que vai inaugurar amanhã são 250 empregos diretos. Você vai somando todos os outros, você tem aí quanto de empregabilidade, que é um bom emprego, bom salário, condições econômicas, plano de saúde, quer dizer, não é simplesmente mais uma na nossa época até ainda que é gostoso, né? Uma mercearia, ainda que seja, eu gosto muito das mercearias, mas ninguém investe numa cidade se não tiver perspectiva de retorno. São 18 horas e 35 minutos. Certamente, prefeito, é uma questão que você deve estar respondendo
a todo momento. Eu acho que é relevante a gente dar alguma informação aqui no nosso Jornal Hora H sobre a questão da água, que todo o país, o estado de São Paulo, a região sul, nós temos visto isso em todos os noticiários, né? Tem sofrido com essa estiagem prolongada e a perspectiva de que ela venha logo, a chuva. Hoje aqui na cidade de Itu, que panorama você poderia nos dar? Até por coincidência, eu estava lendo aqui, estava me debruçando sobre uma leitura de Sorocaba, que chegou, Sorocaba e mais 9 cidades da região metropolitana decretam o estado de alerta, que Itupararanga chegou a 23%. É um quadro nacional muito complicado, e não sei se é bom ou se é ruim, mas nós prefeitos pegamos as duas piores tragédias do último século, que foi a pandemia e agora a crise hídrica. Essa é a pior crise hídrica dos últimos 100 anos, talvez até mais. Então, não é uma situação mais só de Itu, que já foi lá atrás. Antes era um problema local, hoje é um problema geral. A cidade está enfrentando, nós não temos uma perspectiva de chuva muito significativa nos próximos dias, nós estamos trabalhando com responsabilidade e principalmente transparência. Então, existem dificuldades sim, mas não é só aqui, é aqui em mais de 60 cidades só no estado de São Paulo. E tantas outras que disfarçam, por exemplo, a cidade de São Paulo já tem uma redução de pressão, que é a mesma coisa que racionamento. Sorocaba já tem uma redução de pressão, que é a mesma coisa que racionamento. É uma forma chique de você dar uma embrulhada na notícia que não é boa, mas a grande verdade é que isso é em todo o país, mais especificamente no estado de São Paulo. Mas a nossa situação, ela continua estável, temos até mais reservação do que a própria região metropolitana de Itupararanga, temos próximo de 30%, mas não temos um otimismo muito grande não. É fechar as torneiras mesmo, é trabalhar com muita responsabilidade, evitar consumo excessivo, porque o clima não perdoa. Nós temos que estar preparados para isso e para situações mais complicadas, mas como sempre otimistas, César, nós vamos vencer. O Celso Beniza, que é o nosso homem do tempo, já nos manda aqui um comunicado interno que vem chuva aí, viu, prefeito? Vem chuva na quarta-feira, como ele falou inclusive aqui no boletim dele, mas além disso, é importante, o Venise não erra, portanto, vem chuva aí. Depois de quarta-feira nós teremos chuva, se Deus quiser, aqui em Itu, e ele não erra. Mas eu fico preocupado se continuar desse jeito, prefeito, a gente vai realmente ter uma escassez de água e vamos relembrar 2014? Não, 2014, se for lembrar, e até é engraçado, a gente tem redes sociais, né? Você vê lá lembranças, aquele negócio que lembram, não sei quantos anos e tal. Nesse período de 2014, tu estava exatamente 10 meses de racionamento. E nesse momento, lá em 2014, não tinha uma gota d'água. Então nós, apesar do rodízio, temos feito isso, temos suplantado as pontas de rede que passam mais dificuldades com caminhões-pipa. Então não tem uma relação direta, não. 2014 foi um problema administrativo. Foi a famigerada venda do SAI que ocasionou essa tragédia que nós pegamos até hoje essa sequela desses governos absolutamente irresponsáveis. O que nós enfrentamos hoje é uma escassez, mas nós já estamos nos preparando. É obra de filtros novos, é obra no Mombaça, é obra no bairro Brasil, nós estamos com obra na Cidade Nova, quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, que é correndo atrás aí da briga do homem com a natureza, né? Alguém na ponta da linha fazendo pergunta aqui através do 986630097 da sua Rádio Cidade FM ao prefeito Guilherme Gazola. Boa noite, Rádio Cidade, boa noite, ouvintes. Boa noite, prefeito Guilherme Gazola. Eu sou o Bruno do São Camilo e gostaria de saber se tem algum projeto de revitalização para a área do lago, de área verde do São Camilo aqui. Oi, Bruno, tem sim, nós discutimos isso com a própria sociedade aí, nossos prefeitos no bairro, já tem um pedido de financiamento do FEIDRO, que primeiro nós vamos refazer toda uma tubulação que passa pelo meio do lago, né? Mas tem sim, e eu acredito que nos próximos anos aí nós vamos poder realizar isso e fazer dali uma área muito nobre, muito bonita para toda a cidade. Prefeito, uma pergunta, Világio de Itália, o condomínio, diz que está 15 dias aguardando água em 2 blocos, bloco 6 e bloco 7. Já fizeram protocolos, mas ainda não obtiveram retorno da CIS. É a Tatiane Lima da Silva, do bairro Santo Antônio.
Vamos repassar isso, mas não existe nenhum lugar da cidade que esteja 15 dias sem chegar água. Vamos dar uma olhada nesses protocolos, por óbvio, pode ser uma ponta de rede, mas esse período de tempo não existe não. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada, examinar, ver se o problema é de não chegou absolutamente nada de água, ou chegou em períodos que eles não estavam na casa, como é que está a caixa, vamos dar uma olhada. Mas não existe nenhum lugar da cidade que tem esse período de tempo sem chegar água. Prefeito, a gente vai fazer um intervalo aqui, mas na volta eu gostaria de conversar, né, César, um pouquinho outra vez sobre o Pinheirinho, essa vicinal importante que nós temos na cidade, logo, e que já saiu inclusive no Diário Oficial, para que tenhamos a licitação em breve. Mas antes, vamos saber o que o Fernando Boff pode nos falar sobre a Silber Funelaria, que fica ali na Marginal Otaviano Pereira Mendes. Bom, gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, qualidade, rapidez e seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silber? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silber? Telefone? Tem, 4023-0710. E só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal Hora H. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Amiga, você viu esse arranhão no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Só no Gran Clube você comprou apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. No Parque América, Presidente Médici e Parque Industrial, a Cidade FM tá bombando! Veículos de alta tecnologia com ofertas incríveis só a Caoa Sherry tem. Tigo 3X Plus com preço de lançamento só R$ 95.990, com taxa zero, entrada e saldo em 24 vezes, mais IPVA 2021 grátis, ou 100% da tabela FIP na compra do seu usado, mais IPVA 2021 grátis, ou ainda, plano 100% Caoa Sherry com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Acesse d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Itu 11 48 13 5100 e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Na Cidade FM você ouve Bom Dia Cidade. Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Cidade. Você sabia? Você sabia? Oferecimento de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional do Idoso. A data foi criada pelo Senado Federal em 1999 e em 2003 o governo aprovou também, no mês de setembro, o Estatuto do Idoso, que assegura uma série de direitos para quem tem mais de 60 anos.
E olha só, se você acha que a gente está falando de pouca gente, você está muito enganado. De acordo com o IBGE, o número de idosos no Brasil passa dos 32 milhões de habitantes. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H. Você sabia? Apoio Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Ainda chego lá nesse idoso. Hoje 32 milhões e 200 milhões de brasileiros é gente pacas, né? 18 horas e 46 minutos, você está aqui no Jornal Hora H, a voz da notícia. Só dois recadinhos que tem resposta, meu caro Heraldo. A CIS está nos respondendo aqui. Essa colocação que nós fizemos do condomínio Világio de Itália, está dizendo que os caminhões estão atendendo preferencialmente os equipamentos de saúde e educação, e esse local é um ponto mais elevado, onde a água tem uma dificuldade maior de pressurização, pode ser um dos motivos, mas a CIS já está verificando o pedido da Tatiane Lima da Silva. E também com relação a outro pedido aqui, deixa eu só resgatar aqui, a Ana Fonseca Bicudo, do número 208, está pedindo um caminhão-pipa. Ana, a CIS está dizendo também que está sendo atendido conforme o cronograma de rodízio, ou seja, até para o prefeito me auxiliar aqui, o caminhão atende os pedidos nos dias em que deveria haver o abastecimento. Sim, isso é uma coisa que deixar muito claro, quer dizer, a gente não vai levar caminhão-pipa numa rua que está naquele dia de rodízio como não abastecida. Então, o caminhão-pipa só vai para complementar as ruas que estão sendo abastecidas em regiões mais altas e de pouca pressurização. Quando é dia do rodízio, não. Aí é até uma incoerência do contrassenso de tudo. Né? Muito bem, uma pílula anti-Covid pode ser importante aliada na retomada da vida normal. É isso mesmo. As informações vêm direto dos Estados Unidos com Renata Gaspari. Direto dos Estados Unidos, Renata Gaspari. Pois não. Boa noite, Heraldo de Oliveira, César Calisto, boa noite, ouvintes do Jornal Hora H. Aqui em Seattle, costa oeste dos Estados Unidos, temos chuva, tempo nublado e 17 graus de temperatura. E pelo menos 3 antivirais promissores para tratar a Covid-19 estão sendo testados em ensaios clínicos com resultados esperados logo no final do outono ou inverno norte-americano. A afirmação foi dada pelo diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, o Dr. Carl Diefenbach, que supervisiona o desenvolvimento de antivirais. O principal candidato é um medicamento da Merck & Company, chamado Molnupiravir. De acordo com o especialista, o remédio está sendo testado em pacientes voluntários aqui em Seattle e está apresentando resultados positivos. O primeiro ensaio clínico envolveu 202 participantes na primavera passada, que mostrou que o Molnupiravir reduziu rapidamente os níveis do vírus infeccioso. Um casal com 46 e 44 anos de idade, que adoeceu por causa do vírus, concordou em participar de testes clínicos com este medicamento. Ambos tomaram 4 comprimidos 2 vezes ao dia e, embora não tenham sido informados se haviam recebido um medicamento ativo ou placebo, em uma semana tiveram os sintomas amenizados pelos medicamentos e em 2 semanas estavam livres da doença. De acordo com o virologista da Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, Timothy Sheehan, que ajudou a criar essas terapias, os antivirais orais têm o potencial não apenas de reduzir a duração da síndrome de Covid-19, mas também de limitar a transmissão para as pessoas em sua casa, se você estiver doente. 2 outros antivirais, um produzido pela Roche e outro pela Pfizer, estão em testes e atuam interferindo na capacidade do vírus de se replicar em células humanas. No caso do Molnupiravir, a enzima que copia o material genético viral é forçada a cometer tantos erros que o vírus não consegue se reproduzir mais. Isso, por sua vez, reduz a carga viral do paciente, encurtando o tempo de infecção
infecção e evitando o tipo de resposta imunológica perigosa que pode causar doenças graves ou até a morte. Até agora, apenas um medicamento antiviral, o Remdesivir, foi aprovado para tratamento da Covid, mas é administrado por via intravenosa. Renata Gaspari, de Seattle, nos Estados Unidos, para o Jornal Hora H, em Itu, São Paulo, Brasil. Tá aí uma notícia muito importante que a Renata Gaspari nos traz de Seattle, que fica ali na Grande Washington, nos Estados Unidos. Em São Paulo, um carro caiu do segundo andar de uma concessionária. As informações são do repórter Hora H na capital, Ricardo Nonato. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite aos amigos do Hora H. Um acidente numa concessionária de veículos no centro da cidade na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro que estava sendo dirigido por um funcionário no segundo andar caiu de uma altura de aproximadamente 9 metros em direção ao térreo. Tinha apenas uma mureta de vidro na proteção. Ela foi quebrada. O motorista estava no carro, foi levado para o Hospital das Clínicas com fratura na perna. O carro caiu sobre duas mulheres, duas moças, uma de 19 e outra de 22 anos, que trabalhavam no local também. A moça de 19 anos foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ela teve várias fraturas, também foi socorrida ao Hospital das Clínicas. A outra vítima, a moça de 22 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada aqui mesmo na Santa Casa de São Paulo, na região da Santa Cecília. Ricardo Nonato, aqui da capital, para o Jornal Hora H, na Cidade FM. Obrigado, Nonato, 1852. Olha essa notícia, a previsão é que com a liberação do jogo no país, poderá se arrecadar em impostos algo em torno de 20 bilhões de reais anuais, visando principalmente a atividade turística. Parlamentares favoráveis à liberação do jogo têm aliados de peso, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e o ministro Paulo Guedes, da Economia, além do Gilson Machado, do Turismo. O filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota, do Rio de Janeiro, também está no grupo pró-jogatina no Brasil. O texto do projeto, que substitui o original de 1991, é de autoria do deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo. E a tendência é que o texto do projeto de lei seja votado ainda até este final de ano. Na distribuição de cartas, os estados cuidariam do jogo de bicho e os municípios ficariam com as casas de bingo. Os estados beneficiados com cassinos de alto luxo seriam São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. Segundo o projeto, os cassinos seriam implantados junto a resorts, o que agrada grandes investidores estrangeiros. Porém, por outro lado, lobistas e empresários brasileiros pressionam para incluir no pacote cassinos turísticos operando independentemente de resorts, funcionando como geradores de demanda para hotéis já estabelecidos. Chega de hipocrisia, prefeito Guilherme Gazola? Até porque o jogo já é liberado no Brasil, tem jogo de loteria esportiva, você tem a Loteria Federal, então o jogo já existe no Brasil. O que precisa disciplinar qual, como, onde, mas sem hipocrisia, né? O jogo do bicho é quase que institucionalizado no Rio de Janeiro. O problema é que não está voltando nada para a sociedade, né? Só está indo para a mão dos bicheiros e tudo mais. Então é preciso tratar com muita responsabilidade, sem o discurso ideológico, né? Ver quais são os riscos. O risco que existe, na verdade, em jogo é a questão da evasão de divisas, né? Você ser um local em que se lava dinheiro. Mas isso no Brasil tem até banco que faz. Então, são todas questões importantes a serem avaliadas, mas sem demagogia. Exatamente. E em cidades turísticas, né, prefeito? Vai gerar emprego, vai gerar uma grande mobilização, investimento, é o que você bem colocou, com fiscalização, com regra bem clara. Eu acho que não tem nenhum tipo de problema. A tecnologia hoje facilitou isso, né? Então também dizer que a opinião da gente muda em cada momento. Realmente no começo era difícil você fiscalizar o que era apostado, o que ficava para o cassino. Hoje você tem tecnologia que você passa tudo por informações do Banco Central. Então não sei, eu acho que em cada tempo uma avaliação. E os evangélicos que são contra debatem muito na questão da prostituição, César.
Que é uma coisa que já também ficou, porque Las Vegas não tem nenhuma prostituição, até o contrário, todos os cassinos de Las Vegas, uma das coisas que é mais proibida é a prostituição. Então, e não é nem por uma questão ideológica, é porque ela dispersaria o interesse daquela pessoa que vai para lá e que deve jogar só, né? 18h55, voltando à cidade de Itu, uma comemoração muito grande, já tem aí a formação de muita gente comemorando, que é a vicinal Pinheirinho, que vai ligar aí quase que 17 quilômetros da região ali, onde teremos turismo regional ali daquela região. Rural. E serão 2 vias, se eu não me engano, né? Ida e volta ali, com uma ligação próxima a Castelo Branco. Quer dizer, como é que a prefeitura está recebendo essa vicinal que é do Pinheirinho? 50 anos de espera, né? Eu estava conversando um dia com o ex-prefeito Lavopato, que para nossa honra é nosso secretário de empregos, e na época ele era prefeito de Itu, 70 e pouco, e ele falou, Guilherme, eu tento isso faz 50 anos. Então é uma conquista, e sem dúvida, muito importante para a cidade de Itu. Como você bem colocou, Heraldo, não é simplesmente fazer uma vicinal asfaltada, muito bem segura, é levar uma nova via de desenvolvimento. É mais um ponto de desenvolvimento para a cidade de Itu. Hoje fui visitar Sete Quedas, é mais um ponto, são mais 2 quilômetros. Ficou muito bonita a Sete Quedas. Então, né? assim, é você abrir novas frentes de desenvolvimento. E o Pinheirinho tem uma coisa mais interessante ainda, né? Ela vai sair na Castelo Branco, né? Então é um outro acesso que a cidade de Itu vai ter a Castelo Branco. E as Sete Quedas, como o prefeito comentou, eu passei há pouco tempo por lá, é simplesmente encantador você ver uma via importante como essa, né? Asfaltada, com essa melhoria toda. Sensacional. Essa turma do planejamento é boa, viu? No pique agora, ping-pong, educação. É fundamental, base de tudo, notícias fantásticas. Aí tu vai ter as maiores escolas, a maior escola de tempo integral. Nos próximos 15, 20 dias lançamos a concorrência. Turismo, prefeito. Turismo em boas mãos, respeitáveis mãos, tem desenvolvido bastante, pegando aqui passaporte turístico, um sucesso, muitas coisas que inauguramos, mas não utilizamos. Estamos pegando o trem, literalmente, nós estamos entrando aí na rabeira do foguete. Mercadão quinta-feira, hein? Quinta-feira todo mundo tem que estar lá, que o pessoal da cultura, do turismo vai fazer um evento fantástico, gastronômico lá no Mercadão. Eu vou estar lá, vamos junto. Estrada Parque. Estrada Parque, um sonho importante. Vamos vendo o Tietê mais despoluído e ter um dos lugares mais bonitos dessa estrada, dessa área de proteção ambiental. Vai sair e vai ser no nosso governo. Ainda faltam 3 anos praticamente para o final do seu governo, nessa reeleição do senhor. Qual que é o objetivo principal nesse momento, além de água, do que a gente já falou aqui, que está na tua cabeça, que é teu sonho? Na verdade, o meu sonho é entregar uma cidade muito melhor do que aquela que eu encontrei. Eu acho que é o sonho de todos nós, o sonho de uma equipe maravilhosa. Muitas vezes não é possível se fazer tudo aquilo que se sonha e que se quer, mas é possível fazer muito. Nós fizemos, estamos fazendo e temos muito a fazer. Quero uma cidade mais digna, com crianças na escola, com crianças mais bem formadas, com o nome de Itu voltando a dar orgulho a todos nós. E o que você não fez até agora que está te perturbando? Habitação popular, acho que é uma coisa que, ainda que não seja municipal, nós precisamos trabalhar bastante, e essa questão do meio ambiente fizemos bastante, mas é um sonho ainda de fazer um dos maiores cases de sucesso, que é exatamente através aí da Estrada Parque, e tu tem tudo para aqui a boca do sertão. Prefeito, não posso deixar de encerrar o programa e comentar e pedir um comentário teu. Hoje é o Dia Mundial do Turismo, que foi estabelecido para 27 de setembro por conta até da institucionalização pela Organização Mundial do Turismo do Estatuto do Turismo. E hoje se comemora em todo o mundo esse que é um grande meio de desenvolvimento econômico. Turismo é indústria do emprego, é emprego direto, é emprego na veia. Os serviços hoje são grande fonte de empregabilidade. Investir no turismo significa investir em gente. E nós estamos investindo em gente na cidade de Itu, investindo no turismo. E eu sou muito confiante. Itu tem história para contar. Quem tem história para contar, tem bom turismo. Prefeito, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui de 15 dias no Jornal H. O microfone é teu.
Eu que agradeço a todos vocês, é sempre bom falar com a população, conversar, falar sobre temas controversos, eu acho que isso é importante. Nós não estamos fugindo de questões como a questão hídrica da água, difícil, momento complicado, nós também sofremos com tudo isso. E o programa Hora H é isso, o programa é falar o que a sociedade sente, com muito respeito, dignidade e sempre os parabéns para vocês aí, Heraldo, César, a toda aqui o pessoal da rádio, fantástico, e dizer o seguinte,